Quarentena. Polêmico. Ai, meu Deus, esse vídeo eu acho que é o mais esperado por todo mundo, né? É o assunto mais comentado e é a maior dificuldade que os pais estão tendo nesse período de quarentena. Então, vamos lá. Eu vou te dar algumas dicas bem práticas de como fazer isso de uma maneira funcional, de uma maneira leve, de uma maneira que seja adequada para a criança, para que realmente haja produtividade, para que realmente haja aprendizagem, né? Sem enlouquecer todo mundo dentro de casa. Mas antes de dar as dicas, como que a gente faz isso, eu queria pontuar aqui algumas coisas. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa pontuar sobre isso. É importante, sim, a criança fazer atividades escolares, atividades pedagógicas em casa. Por quê? Porque isso gera fixação de conteúdo, né? Aquilo que a criança aprende na escola, ela aprende teoricamente. Então, o professor vai explicar aquele conteúdo, vai exemplificar e a criança tomou conhecimento daquele conteúdo. A partir do momento que ela começa a fazer atividades, que ela começa a desenvolver aquele conteúdo que ela tomou conhecimento, ela vai praticar aquele conteúdo através de atividades, então ali ela está aprendendo. Na explicação do professor, porque tem alguns pais, algumas mães que me perguntam assim, mas Renata, não é o professor que tem que ensinar? Sim, é óbvio. Então, o professor lá na escola, ele vai ensinar. Só que quando ele está lá na lousa, quando ele está lá na frente, quando ele está passando um vídeo, quando ele está falando, ele está apresentando o conteúdo para a criança. Então, ela conheceu o conteúdo. Quando o professor passa atividades, ela vai assimilar aquele conteúdo. Ela vai entender, praticar, aprender o conteúdo que ela tomou conhecimento. E quando ela vai para casa e faz mais atividades e exercita de novo, sem a ajuda do professor, aquele conteúdo, aí ela vai apreender o conteúdo, ela vai fixar o conteúdo na sua memória. Então, são 3 passos que geram a aprendizagem. A aprendizagem, na grande maioria das vezes, ela não acontece simplesmente da gente ouvir alguém explicando algo. A gente precisa praticar, a gente precisa desenvolver, a gente precisa aprender, assimilar, fixar este conteúdo dentro de nós. Então, a atividade pedagógica em casa, ela gera essa fixação de conteúdo. Então, ela é muito importante, ela é fundamental, tá? Nesse período de quarentena, né, talvez em algumas escolas esteja ocorrendo um certo exagero. Então, assim, a gente não pode esperar que a criança em casa tenha o mesmo número de horas de aula que ela tem na escola. Então, por exemplo, se a criança passava 5 horas por dia na escola, não adianta, é utopia achar que a criança vai ficar sentada em casa estudando por 5 horas, ainda que ela esteja cheia de vídeo aula, ainda que ela tenha aula online. Não rola, é um outro ambiente. Na escola tudo é pensado para aquelas 5 horas, né? Em casa é diferente. Então não adianta a gente querer que a quantidade e a qualidade da aprendizagem seja a mesma em casa que é na escola, não vai ser. Então, sem exageros, né? Eu acredito que esse período de quarentena, o mais correto a se fazer é a gente fixar, memorizar, relembrar, revisar conteúdos anteriores que já foram dados, né? Não é momento da gente implantar conteúdo novo sem um professor presencial para dar esse conteúdo novo, né? Então, seria legal atividades diferenciadas, atividades paralelas, atividades complementares e atividades de revisão, né? Eu apostaria, né, como escola, eu apostaria em enviar para os meus alunos atividades complementares e atividades de revisão. Eu não acredito que seja adequado para uma criança conteúdo novo em casa, né, sem a presença do professor.
mas tem algumas escolas que estão enviando videoaulas. Isso tudo precisa ser muito acompanhado e precisa ser muito lembrado, revisto no retorno, tá? Então, se a escola do teu filho está sendo bem bacana, está dando todas as ferramentas, está ajudando, está acompanhando, legal, se valha disso, né? Pergunte mesmo, ligue, mande mensagens, não faça nada com o teu filho que você não tenha certeza, que você não tenha entendido, desde um enunciado que você não entendeu direito o que é para fazer, até uma matéria que você desconhece e que você ali de repente está sendo solicitado que você explique para a criança, não faça, né? Vá atrás da escola, mande mensagem, converse, tá? Agora, se a escola não está dando esse suporte, de repente enviou somente atividades de revisão, ok, também ok. Vamos fazer as atividades de revisão e no retorno a gente vai buscar esse suporte da escola, tá? Mas seja aquela escola que está super ativa, online, videoaula, seja a escola que de repente mandou um pouco de atividade e não está mais se comunicando com os pais, seja um ou outro, tem algumas dicas que são bem bacanas para você passar por esse momento sem pirar, né? Sem enlouquecer. Oh, meu Deus. Primeira coisa, organize uma rotina de estudo, tá? Teu filho não pode estudar um dia de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, outro dia de madrugada. Precisa ter um horário certo, precisa ter um local certo, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é isso. Criança precisa estudar na mesa, assim, meu filho gosta de estudar deitado na cama. Não. Vai estudar sentado na mesa, tá? Mas é o jeito dele de aprender. A gente até acha bacana que se respeite o jeito de aprender de cada criança. Tem criança que aprende ouvindo música. Tem criança que aprende lendo em voz alta. Tem criança que precisa de concentração total, silêncio total para ela conseguir estudar. Ok, a gente pode respeitar isso, devemos respeitar isso. Agora, precisa ser sentado à mesa, de preferência um local sem estímulo visual, uma mesa cheia de coisas, não rola. Então, precisa ser uma mesa de estudo, para que a criança sente e estude, ok? E no mesmo horário todos os dias. Quanto tempo, Rê? Vamos lá. Se a tua criança é pequena, né, educação infantil, Funde 1, educação infantil, assim, a gente teria até que fazer um outro vídeo para conversar sobre isso, né? Que tipo de atividade que a escola vai mandar, né? É bem complexo, é muito delicado isso. Mas vamos lá, vamos de Funde 1 para frente, né? Funde 1 é da 1ª à 5ª série, tá? 6 anos, 6 a 10, 11 anos. Então, vamos lá. Se a criança for do Funde 1, 1 hora e meia por dia. Se a criança for do Funde 2, 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas por dia. Ensino médio, 2 horas, 2 horas e meia por dia, tá? Esse é o tempo médio, é uma média, varia de escola, a quantidade de atividades que a escola está enviando, o tempo de concentração que o teu filho tem, né? Depende de tudo isso, tá bom? Então, organizar o horário de estudo, organizar o local de estudo, com o material necessário. Então, por exemplo, se ele está usando o computador para estudar, não pode ser no mesmo horário que você vai fazer home office, né? Então, organizar o local, né? Se tem criança pequena em casa, coloca os mais velhos para estudar no momento que o pequeno está dormindo, né? Para que não haja interferências, ok? Então, a primeira coisa é você organizar isso, estabelecer isso direitinho, tá bom? Ter esse contato com a escola, já falei, né? Esclarecer as suas dúvidas. Deixa eu te falar uma coisa. Por que eu falo isso? Né? Se a escola mandou uma atividade que você não está entendendo ou você não está conseguindo fazer com seu filho, é importante manter esse contato. Por quê? Porque ensinar errado é pior do que não ensinar. Deixa eu te contar uma coisa como professora. Quando a gente recebe um aluno em sala de aula e a gente vai ensinar determinado conteúdo para ele, e ele já foi ensinado, vou te dar um exemplo bem claro para você entender. A mãe em casa ensinou o filho a fazer conta de dividir e ela ensinou de um jeito errado. E ali a criança aprendeu aquele jeito. E aí ela chega na escola e a gente vai ensinar a conta de dividir para ela. É uma dificuldade.
para tirar da cabecinha dela que não é daquele jeito que faz, que é desse jeito que faz, que é assim que é correto, é muito complicado. Agora, se chega em sala de aula uma criança que nunca fez conta de dividir, que não sabe fazer, a gente vai ensinar. E tem criança que vai ter mais facilidade, tem criança que vai ter mais dificuldade, e ok, a gente vai buscar estratégias, vai ensinar com palitinho, vai ensinar com a pizza, vai ensinar com não sei o quê, vai desenhar e vai ensinar com menos dificuldade do que aquela criança que foi ensinada errado. Então, por melhor que seja a sua intenção, se você não sabe aquela matéria, não ensine. Busque ajuda da escola, busque uma ajuda de uma aula de reforço online, vá atrás de uma consultoria, vá atrás de um pedagogo, de um psicopedagogo, de um professor de reforço para te ajudar, para que você, na melhor das boas intenções, não acabe atrapalhando o seu filho. Outra coisa também, se você fica nervoso, né? Você não tem o dom de ensinar, você não gosta de ensinar, você fica irritado, também não é bacana. Ai, mas eu não tenho outra pessoa. Contrata um professor de reforço online, pede ajuda para a escola, né? A escola precisa dar esse suporte neste momento, mas não ameace o teu relacionamento com o teu filho por causa disso, tá? Peça ajuda de algum familiar que seja mais paciente, não é verdade? Mas não arrisque o teu relacionamento com o teu filho. Não se culpe por isso. Você não é especialista, você não é da área da educação, tudo bem, né? Você vai ensinar teu filho a cozinhar, você vai ensinar o teu filho a cuidar da natureza, cuidar de animais, você vai brincar com ele, você vai ensinar outras coisas para ele, né? Não tem problema nenhum nisso, tá? Use e abuse de recursos. Então vai atrás de livros, vai atrás de videoaulas no YouTube. De repente a escola não está mandando videoaula, mas você pega lá a matéria da apostila que teu filho não está entendendo bem e procura no YouTube uma aula sobre aquilo. Você com certeza vai encontrar várias, né? Então vai atrás disso. Antes de você se sentar para estudar com teu filho, leia antes. O que vai ser dado, qual que é a matéria, pesquise, leia, né? Veja se você realmente lembra daquilo, porque às vezes faz tantos anos que você estudou aquele conteúdo e você nunca mais mexeu com ele, você não se lembra. Então dá uma revisada antes, dá uma lembrada antes de sentar para estudar com teu filho, tá? Dá uma estudada, né? Busca primeiro assistir uma aula, ler o próprio livro do teu filho para tentar entender aquela matéria antes de ensinar para ele. Você precisa saber. A gente só pode ensinar aquilo que a gente domina. Não é nem só aquilo que a gente sabe, mas é aquilo que a gente domina, tá bom? É legal, assim. Agora eu vou te dar uma dica de mãe. Porque como professora a gente não curte muito o que rola em alguns grupos de WhatsApp de pais, mas como mãe é importante você ter contato com outros pais de colegas do seu filho. Então veja se de repente tem um grupo de WhatsApp dos pais daquela sala, entre no grupo, se não tem o grupo, mas pelo menos faça contato com 2 pais, né, para você interagir, para você buscar ajuda, tirar suas dúvidas, é legal, tá bom? Seja exemplo para o teu filho, né? Se ele vê que você gosta de estudar, que você gosta de se desenvolver, que você dá importância para o estudo, para o crescimento, para a aprendizagem, ele também vai dar, né? O filho dá importância para aquilo que a gente dá importância. Então, se ele perceber que você esse período de quarentena também nem precisa, não sei o que, precisa sim. Eu sei que há um certo exagero, tem algumas escolas extrapolando, mas também não dá para ficar 4 semanas em casa sem estudo. Isso vai prejudicar o teu filho na volta, tá? Uma dica legal também que eu tenho para te dar é assim: você pode e deve fazer uso de muitos outros recursos, que não só apostila, questionário, pesquisa, videoaula, né? Jogos são uma fonte de aprendizagem maravilhosos. Então, leitura, gente, ler. Quem lê bastante escreve bem, quem lê bastante enriquece vocabulário, quem lê bastante enriquece conhecimento geral, é muito bacana. Então, você não ficar
somente preso ali a apostila, questionário, atividade que o professor mandou, assistir a videoaula que a escola mandou. Mas você procurar jogos pedagógicos, né? Se você, eu não sei o que são jogos pedagógicos, eu nem sei se eu tenho em casa isso. Você pode me procurar, me chamar, que eu vou te responder com o maior carinho. Eu te passo uma lista com vários jogos e no que cada um pode estar agregando, acrescentando na aprendizagem, porque tem muitos jogos pedagógicos e com certeza você tem algum na tua casa e nem sabe, né? Ou você pode construir com teu filho. Tem vários jogos que dá para fazer com papel sulfite e canetinha, e são jogos diferentes que vai chamar a atenção do teu filho, principalmente nesse período de quarentena, né? Ele vai se interessar porque é um jogo diferente, algo diferente, ele vai construir o jogo junto com você, então vai ser bem bacana, né? Pesquise isso, pode me chamar para a gente passar uma lista para você, para te ensinar alguns jogos, porque com certeza também é uma fonte de aprendizagem, é uma forma de estudar nesse período, tá? É uma forma de estudar nesse período, brincando, jogando, construindo, fazendo oficinas, arte, tudo isso também é uma forma de aprendizagem, que vai com certeza agradar bastante o teu pequeno aí na tua casa e talvez não gere tanto estresse assim para vocês, né? Uma dica que eu posso te dar é assim: quando você estiver fazendo lição com teu filho, não faça por ele. Eu sei, lógico que eu não faço, mas deixa eu te explicar o que quer fazer por ele. Vou te dar um exemplo muito simples. Teu filho escreveu casa com Z. E aí você fala assim, não é com Z, é com S. Apaga aqui e corrige. Você está fazendo por ele. Não, eu corrigi porque ele escreveu errado. Então, mas você deu a resposta. Você falou para ele como que é o certo. Você está fazendo por ele. Então, o que você precisa fazer? Amor, olha aqui, essa palavra está correta? Ele vai olhar, vai dizer, não, né, mamãe, é com S. Ou se ele olhar e disser assim, sim, tá correta. Ok, tá correta? Então tá bom. O que você vai fazer? Vai lá na internet. Exercícios de ortografia SZ. Vai vir um monte, uma infinidade. Imprime se você conseguir, se não conseguir, copia a mão. E aí você vai sentar com teu filho no dia seguinte e vai falar assim, olha só, a mamãe percebeu que você está com um pouquinho de dificuldade trocando algumas palavrinhas que são com S, você está escrevendo com Z. Vamos fazer essas atividades aqui então para a gente melhorar isso? Ao invés de você falar, tá errado, não é com S, apaga, é com Z. Ele não vai aprender, a próxima vez que ele escrever casa, ele vai escrever com Z de novo, porque ele não aprendeu, aquilo não trouxe significado para ele, foi algo robótico. É com S? Com S, pronto, vamos para a próxima. Então, você procura chamar a atenção dele para que ele aprenda. Cada pessoa tem o seu modo de aprender, tem o seu caminho de aprendizagem. E o seu filho precisa descobrir qual é o dele, né? Então, é importante você deixar que ele descubra isso, né? E que ele aprenda a aprender. Não dê a resposta por ele, tá? Não faça por ele. Se segura, observa onde ele está com dificuldade e trabalha mais aquela área que ele demonstrou dificuldade. Mas não faça por ele, ok? Você também já passou por isso. Você também já estudou, por mais que tenha sido difícil para você, não sei se você teve dificuldade, se você tirou de letra, como que foi para você, se você teve ajuda, não teve, mas você passou por isso. E o teu filho precisa passar também, não é verdade? Então, ele vai conseguir, vai dar tudo certo, acalma o teu coração. Estuda da maneira que para a tua casa for a melhor maneira. Aquilo que você puder fazer de melhor, você vai fazer e vai dar tudo certo, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar. Beijo, que Deus abençoe tua casa.